volta com o podcast, mais um bloco do podcast Sicredi Catu Coopera. Novamente aqui, os nossos assessores agro, os assessores agro da Sicredi Araxingu. À minha direita, Miguel Ângelo. Ao meu lado, né? E à minha direita também ao meu lado, mas também ao lado de Miguel Ângelo, nós temos o Orlando Avelar. Como passaram de manhã até agora? Muito bem, aproveitando bastante a feira, conhecendo aí as novidades que a feira traz, as novas culturas, né, as novas cultivares, né? Conhecendo também um pouco dos estandes, vendo o que a feira tem a trazer para o nosso produtor aqui da região de Canarana. Então a gente deu uma volta, tem bastante tecnologia, bastante opção e o Sicredi está aqui presente. Para começar, vou fazer uma pergunta, vocês vão tirar de letra nessa pergunta, mas a gente que não é do ramo tem um pouquinho de dificuldade de entender o que é safra e o que é safrinha. Show! Dá para responder ou não? Dá, vixe, isso aí é tranquilo. Aqui a gente toca. Vamos lá, Josiane. Então, pessoal, safra, o pessoal se convencionou a chamar de safra o que a gente faz na primeira safra, a safra cheia, o início da chuva. Então é onde o produtor tem uma janela climática, uma condição de chuvas melhores, com mais precipitação e proporciona assim, Josiane, que o produtor consiga desenvolver e fazer uma cultura cheia, que quer dizer o quê? Ele vai tentar colher, de acordo com as condições, o máximo de produtividade que a cultura entrega. A safrinha, já a Miguel. safrinha é... Acho que o nome também, convencionou, né? Por quê? Porque a gente tem de antigamente que a maioria das regiões era possível a gente plantar apenas uma safra. E a gente foi vendo, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, Goiás, essa região mais centro-oeste, foi puxando à frente da safrinha, que seria aproveitar ali o final da janela de plantio, né, para estar usando uma segunda safra, né. Hoje, em números, a segunda safra, que é principalmente a cultura do milho, algodão, é maior em produção até do que a primeira safra, por questão de volume de produção. Então né? essa seria a opção que o produtor tem para a segunda safra ou tem outras opções também? Temos milhares de opções, outras opções. Até uma curiosidade, né? Quando alguns colonizadores chegaram no Mato Grosso, eles faziam apenas uma safra, como o Miguel disse. Isso é só estudo, né? Você não lembra dessa época, não. Não estava lá, né? Eu sou recente. Então, assim, o pessoal chegou e eles viram que, igual o Miguel disse, após colher a primeira safra, a safra cheia, eles notaram que ainda tinha opção de continuar. Às vezes fazer uma segunda safra, que aí convencionou a segunda safra, a safrinha, porque tinha janela. E antigamente não tinha tanta tecnologia, então a segunda safra era mais para subsistência, né, não era uma safra cheia que rentabilizava para o produtor. Então depois disso o pessoal começou a utilizar a tecnologia e viu que o Mato Grosso é um estado rico e que consegue levar isso ao produtor. Então aquilo que era se conhecido há um tempo atrás como safrinha, agora é chamado segunda safra. Segunda safra. Por questão que aumentou muito o volume disso daí, e assim, todas as nossas áreas hoje, Mato Grosso, Goiás, é muito comum a gente ver a segunda safra, e tem locais que às vezes tem a opção às vezes de irrigação, tem até a terceira safra até. Então assim, a gente observa um ciclo de produção mais intenso do que a gente observava lá há 15 anos atrás. Graças ao Sicredi, a essas feiras, a tecnologia que vem desenvolvendo, o produtor já consegue fazer 3 safras numa mesma área, utilizando então posteriormente as duas culturas, a pecuária, né, os nossos pecuaristas aí também, bastante trabalhadores. É uma rentabilidade que o produtor tem, uma Vocês opção. que estão girando aí pelo Dinetec, quais são as possibilidades para a segunda safra que vocês têm visto aqui dentro dessa feira? Então, até é interessante porque assim, hoje a gente foge um pouco da janela de plantio, né, para a segunda safra de milho, que fica ali próxima até meados de fevereiro, para estar fazendo um plantio com mais segurança, numa questão de ter condições climáticas favoráveis. E quando isso traz uma diversidade climática, como a gente ocorreu atrás do plantio da soja, né, que é a primeira safra, e a gente vai observar um atraso nas colheitas também, aí surgem outras culturas que são menos exigentes, né, com água, né? A gente vê aqui na feira, a gente tem a opção de sorgos, milheto, gergelim também, muito forte na nossa região. Muitos produtores estão migrando a segunda safra aí para o gergelim, até com uma rentabilidade melhor do que o milho e milho safrinha, né, convencionalmente dito, até melhor que a primeira safra de rentabilidade, que seria a soja, né? Então, assim, a gente vê várias possibilidades e, assim,
é um convite que a feira traz ao produtor de olhar para as possibilidades que tem e não ficar ali preso, agarrado ali naquela questão da rentabilidade da safrinha, de que tem que ser feito a safrinha de milho, né? A gente tem várias oportunidades para o produtor explorar de acordo com a realidade que ele tem na fazenda lá, né? Exatamente, perfeito, Miguel. E você falou aí sobre a questão do atraso na colheita. Esses atrasos que podem acontecer ou não acontecer, é só por conta da chuva ou alguma outra coisa pode ocasionar atraso nas colheitas? Esse ano a gente viu, José, que devido ao El Niño, aí a condição que foi levada aos produtores pela mídia, o El Niño que influenciou bastante nisso. O que isso aconteceu, José? Para quem não sabe o que é o El Niño, para quem não sabe, são o aquecimento das águas do oceano que influencia as nossas chuvas aqui, porque a água lá está mais quente e a massa úmida que está em cima da Amazonas, ela é levada para lá. Então a gente vê uma falta de chuva aqui na região do Mato Grosso. Consequentemente, no sul, a gente viu aí bastantes produtores sofrendo com excesso de chuvas. Com excesso de chuva, digo, né? E isso é um fenômeno que ele acontece e ele que ele faz é trazer uma dispersão das chuvas, né? Nessa dispersão, acaba que as chuvas elas não são regulares conforme a gente vê nos anos que tem El Niño ou Laninha neutro, que a gente vê aquele padrão de chuva. Então a gente às vezes observou nesse ano que principalmente aqui na nossa região centro-oeste, a gente teve um déficit bem alto de chuva, em torno de mais de 200 milímetros que era para ter chovido até acumular de dezembro e não choveu. E a gente observa agora em janeiro parte dessas chuvas com mais intensidade, né? Mais, vamos dizer assim, as chuvas que era para ter chegado lá em outubro, novembro, agora em janeiro que a gente observa ela mais constante, né? Finalzinho regular. De dezembro, um pouco mais constante, né? E aí isso que afeta então a colheita, José, igual você perguntou. Como o produtor teve que esperar chover para plantar, ele vai ter que esperar a cultura se desenvolver para colher. E aí ele vai acarretar em uma colheita fora da janela propícia, às vezes, não é lei, algumas regiões aqui vai conseguir fazer o milho, e aí isso acarretou na dificuldade de colheita de soja. Então pode chegar o atraso para o plantio da segunda safra. Isso. E daí esse atraso, o que acontece? Quem colher ali posterior ali ao dia 15, 20 de fevereiro, já fica comprometida a questão da segurança de plantar a safrinha, né? E ter uma boa colheita, porque historicamente a gente tem aí que as chuvas cortam ali em abril, né? Final de março já começa a ter menos chuvas na nossa região, no Mato Grosso, e isso acaba que é bem no momento que a cultura precisa de chuva para polinização, para encher a espiga, né? Então, assim, nesse sentido que a gente comenta também aqui a questão de buscar outras culturas, culturas, né? alternativas. Culturas alternativas para o produtor. Que necessitam de menos água. E necessitam de menos água. Que são menos exigentes, tem um ciclo mais curto de amadurecimento, né? Que seria... Vocês falaram já anteriormente quais seriam essas culturas, mas pode falar novamente? Vamos de novo aqui. Com certeza. Temos o milho, que é o principal, né? Fora isso, a gente tem também o gergelim, que é o carro-chefe aqui em Canarana, né? Uma cultura bem disseminada que o produtor vem aprendendo com ele. Inclusive Canarana é a capital nacional. Capital. Oh, ainda bem que você trouxe. Opa! Temos também a lentilha, ervilha, os feijões, feijão mungo, feijão calpi. Tudo são culturas que a gente consegue adaptar num cenário de menos água, né? Menos volume de chuvas. É isso aí, esse é o podcast Sicredi e Catu Coopera. Tem considerações finais? Só para trazer para o produtor também, que no Sicredi, além do custeio das culturas mais convencionais, soja, milho, algodão, ele também pode contar com o Sicredi para fazer o financiamento aí do gergelim, dos feijões, que a gente tem as linhas disponíveis para essas culturas também. Orlando? É isso. Falar que com o Sicredi, quem coopera cresce. O produtor pode contar conosco, uma das melhores instituições cooperativas aqui do Brasil. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é o quê? É ter com quem contar. Para encerrar, seguindo a tradição do nosso podcast, o joinha lá. Opa! Aê! Joinha!